Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os contos e as histórias de tradição popular que transmitem ensinamentos e valores, né? E a abordagem sobre personagens místicos, seres mágicos ou até outros elementos fantásticos ou folclóricos na sua narrativa. O diferencial dessa história de hoje é que ele traz à luz, ou seja, ele vai falar sobre a personagem feminina, a valorização das personagens femininas, enaltecendo a coragem, a bravura, a liderança tão presente em outras histórias com a personagem masculina, no caso. Também podemos fazer a relação do personagem fantástico, que vai ser apresentado hoje por suas características. Ele é meio assombroso, travesso, malvado, com alguns personagens do nosso conhecido folclore brasileiro. Então, no caso, eu vou citar, por exemplo, aí o Saci. Quando a gente fala no Saci Pererê, você lembra daquele moleque travesso que gosta de enganar as pessoas, de aprontar com as pessoas. Então, o personagem místico apresentado na história de hoje tem algumas características semelhantes ao Saci, né? E aí, prontos para conhecer o Cold Hadley? Então, todo mundo com o livro nas mãos, né? Pode pegar seu livro, página 56. Vamos nos apresentar a esta historinha legal. O conto O Cold Hadley foi publicado no livro Chapeuzinho Esfarrapado e Outros Contos Feministas do Folclore Mundial, que reúne narrativas folclóricas de várias partes do mundo. As histórias desse livro foram escolhidas por uma característica especial que as diferencia dos outros contos folclóricos e contos de fadas. Todas elas têm meninas e mulheres ativas e corajosas nos papéis principais. Em resumo, no conto em estudo, Cold Hadley, uma velhinha humilde encontra na estrada uma panela cheia de moedas de ouro, decide então arrastá-la para casa com o seu chale, porque era pesada. Enquanto ela arrasta a panela, as moedas de ouro se transformam primeiro em um bloco de prata, depois em um bloco de ferro e por fim em uma pedra. Quando a velhinha chega à sua casa, a pedra se transforma no Cold Hadley, uma criatura travessa temida pela população local. Sem medo, ela olha fixamente para o ser mágico, dizendo se sentir com sorte por ver o famoso Cold Hadley. Então, como a gente não pode na sinopse fazer nenhuma menção ao desfecho da história, você vai ter que ler para poder configurar aí as suas previsões sobre como essa história tomará seu curso final, como essa história terá seu desenlace. E aqui eu apresento para vocês como está no livro a história, né, o Cold Hadley, o conto Cold Hadley, para vocês fazerem uma questão visual, né, poderem acompanhar de forma mais destacada. Aqui no primeiro bloco, que destaca no livro, o que vem a seguir, nós vamos ter uma breve apresentação do conto e dois questionamentos que futuramente na atividade vocês vão ver que vão precisar responder essas duas questões. O conto popular que você vai ler foi publicado em uma coletânea que reúne narrativas com personagens femininas, corajosas e determinadas no papel principal. O texto é uma adaptação de uma versão da história publicada no século XIX na Inglaterra. Leia o título e responda. O título, O Cold Hadley. Considerando os contos populares que você conhece, o que poderia ser o Cold Hadley? Que relação a protagonista desse conto, ou seja, personagem principal, poderia ter com ele? Quando fala que o personagem principal é a velhinha destemida, corajosa, determinada e diria até persistente, porque ela não desiste, né? Sempre que há uma transformação do ouro para a prata, da prata para a pedra, ela não fica desanimada, ela sempre arranja ali uma utilidade para aquela coisa que ela encontrou, porque ela acha que era questão do destino ter achado aquilo. Ela tinha que achar, então ela tinha que levar para casa ao invés de estar se lamentando. Aqui a gente vê a caracterização, né, por imagem, ilustração da capa desse livro, onde você pode encontrar o Cold Hadley. Esse livro está disponível nas livrarias, né, digitais, você pode comprar pela internet e pode ler
essa historinha aqui, o Cold Hadley, na íntegra e várias outras histórias que compõem esse livro Chapeuzinho Esfarrapado, certo? Então aqui nós estamos percebendo que Cold Hadley é a terceira história, né, dessa obra, desse livro. Então o nome da autora, né, é a Ethel Johnston Phelps, é uma mulher, talvez por isso mesmo, por essa identificação, a questão da preocupação de buscar histórias que enalteçam o feminismo, né, que enalteçam as personagens femininas em destaque. Vocês vão continuar a leitura desse conto com mais atenção, né? Ele é um pouco extenso, ele vai preencher ainda 2 páginas do livro de vocês, a página 57 e 58, e finaliza-se aqui. Então vocês vão continuar, né, com atenção, com foco, essa leitura, que eu nem comecei. Aqui eu vou fazer agora apenas a leitura do primeiro parágrafo, vou deixar vocês com a missão de terminarem a leitura desse conto em casa para poder poder fechar esse momento com a descrição das nossas atividades. No final também vou deixar para vocês um vídeo com essa história sendo narrada, contada, né, por uma professora, enquanto algumas ilustrações e imagens vão aparecer numa tela em fundo. Olha, era uma vez uma velhinha que ganhava a vida fazendo alguns servicinhos para as esposas dos fazendeiros da aldeia onde morava. Embora só recebesse um almoço e um pouco de pão e queijo para o jantar por seu trabalho, estava sempre alegre, como se não precisasse de mais nada no mundo. Todos os dias ela levantava cedo para catar galhos e pinhas, deixava-os perto da lareira e, quando voltava para o chalé à noite, fazia uma fogueira para se esquentar. O chalé era pequeno e tinha poucos móveis, ficava isolado nos arredores da aldeia, mas a velhinha dizia que não se incomodava de morar sozinha e não se importava de ter de caminhar tanto para chegar em sua casa. Mesmo assim, as mulheres de Hadley sempre faziam questão de mandá-la para casa antes do pôr do sol, quando ficava escuro. O Cold Hadley zanzava por lá, aterrorizando os aldeões desde tempos imemoriais, ou seja, muito antigos, né, que não são nem lembrados. Se era um bicho papão ou um trasgo, ninguém na aldeia conseguia decidir, mas todos sabiam que podia se transformar em criaturas amedrontadoras e fazer as pessoas enlouquecerem de pavor. O Cole perseguia suas vítimas gritando, uivando e dando gargalhadas, e às vezes as deixava furiosas com as peças que pregava. Então, por essa caracterização aqui do personagem, a gente já faz um entendimento realmente de parecer, né, um pouco com o Saci Pererê, né, personagem muito conhecido do nosso folclore brasileiro. Então fica aí a curiosidade para vocês terminarem, concluírem a leitura desse conto e, na sequência, responderem à atividade. Aqui eu trago algumas imagens, né, do livro, né, só que essas imagens são extraídas do próprio livro Chapeuzinho Esfarrapado, do conto, né, o Cold Hadley. Vocês percebem aqui o momento em que a velhinha encontra a panela grande, né, no meio da estrada, panela cheia de moedas de ouro. E aí depois você percebe aqui do lado a imagem do Cold Hadley, uma das figuras como ele é descrito, né, aqui o momento depois. Isso aqui é mais para finalização do conto, que eu espero que vocês leiam, né, e cheguem até essa parte, desenvolvam o entendimento de vocês. Então, na sequência, a gente tem aqui a descrição do Cold Hadley, claro que está em inglês, mas eu vou apresentar para vocês a tradução, né? O Cold Hadley, que é a besta mais querida, é feio, torto, um cachorro vira-lata ou um porco mutante. Ele ri e dança, grita e amaldiçoa. É o Cold Hadley. Então, pessoal, as atividades que vocês vão responder no estudo do texto está lá na página 59 do livro de vocês. Esses são, no total, um conjunto de 8 questões, certo? Então, vocês vão responder no caderno. Ah, professor, precisa copiar todas as questões? Sim, precisa copiar todas as questões. Copie os enunciados, responda uma questão de cada vez, só depois de responder passe para a questão seguinte, para não acumular trabalho, beleza? Todas elas têm muitos itens, todas as questões têm itens, e cada item você vai responder de forma subjetiva, escrevendo, não é para marcar, beleza? Então leia com atenção o cada enunciado, desenvolva seu entendimento, se precisar
faça novamente a leitura dos textos e responda o exercício que eu vou estar esperando, aguardando a devolutiva de cada um de vocês para confirmar essa participação. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui para concluir, depois da oitava questão, um bloco, anote aí, traz aqui um conceito importante para a gente fechar aqui esse entendimento, né? Para compreender uma história, é essencial identificar as características dos espaços, da narrativa, dos personagens e perceber as mudanças pelas quais elas passam ao longo da história. Também é fundamental identificar a complicação, o acontecimento que provoca as transformações na narrativa. Então, pessoal, prestem bastante atenção nos blocos, anote aí, porque eles ajudam vocês a desenvolver a questão da conceituação do conteúdo em estudo. Por hoje era só. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho aí as abordagens, respondam à atividade, mandem a devolutiva, vou estar aguardando ainda hoje, não deixe para mandar amanhã, porque senão vai acumular conteúdo e aí não é legal nem para vocês, nem para mim, nem para os outros professores, tá bom? Então, até a próxima aula, tenham todos um bom restante.